senhor pode se levantar. Oi? Só mais 5 minutinhos? Pode ser? Só mais um pouquinho? Eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e vambora! Neste vídeo vamos falar sobre o passe espírita, mas já vou logo avisando que isso não é um curso e nem pretendemos esgotar essa temática. Há muito o que dizer sobre o passe e em um vídeo só não dá para falar tudo. Mas se você gostar desse vídeo e pedir nos comentários a segunda parte, quem sabe a gente não faz a parte 2 desse vídeo. Sobre o passe, quem aplica é o passista. Mas, gente, isso não tem nada a ver com escola de samba. E quem recebe o passe é o receptor ou o paciente. O passista é uma pessoa que fez cursos, estudou para estar lá fazendo o que ele está fazendo, aplicando passes. E no dia que ele está lá fazendo esse trabalho, ele está em completa abstinência sexual, de alimentos pesados, de bebida alcoólica, se é que ele ingere, né, bebida alcoólica. Ele não realizou trabalhos forçados ou foi para academia e malhou bastante, por exemplo. E também ele está em perfeita harmonia, equilíbrio emocional e espiritual. Então é uma pessoa que está lá preparadíssima para te atender. O passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. E também é uma transmissão de energias psíquicas de um ser para outro. O passe não é apenas movimentos feitos com as mãos. Nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica. É muito mais que isso. Ele é um auxiliar no processo de cura. E nós falamos que é um auxiliar no processo de cura porque se você estiver fazendo um tratamento médico ou psicológico, você não deve abandonar, porque está fazendo um tratamento com passes. Quando você vai a uma casa espírita assistir uma reunião pública, você não é obrigado a tomar o passe. Você apenas deve tomar o passe se você estiver sentindo necessidade. Uma vez que você estando na casa espírita, praticamente você já recebeu passe espiritual. E é bom dizer também que passe não é ritual. Todos aqueles movimentos que os médiuns fazem quando você está lá na cabine de passe com eles, são movimentos estudados e que potencializam a transmissão fluídica naquele momento. E como se comportar quando a gente vai receber o passe? A gente fecha os olhos, a gente abre os olhos, a gente põe as mãos aonde? Não interessa. O importante é você estar receptivo e não refratário. No momento do passe, imagine que um feixe de luz suave está caindo sobre você. Dessa maneira, você vai receber de uma forma muito boa e natural as energias fluídicas ao seu dispor. Mas para falar de passe espírita, a gente tem que falar antes de uma coisa chamada magnetismo. É muito antigo na humanidade a observação de que havia corpos que atraíam outros corpos. Na velha Ásia, muito antes de Cristo, foi encontrado na região da Magnésia, que do grego significa lugar das pedras mágicas, um minério que atraía o ferro. Por isso ele foi denominado de Magneto. Mas, gente, isso não tem nada a ver com o personagem da Marvel, tá bom? De Magneto foi derivada a palavra magnetismo. E essa capacidade de atração é observada nos corpos humanos. E por associação, isso chamou de magnetismo animal, nas palavras de Carlos Torres Pastorino. No Antigo Egito, viu os papiros de Ebers, em 1552 a.C. A deusa Ísis, ela já impunha as mãos sobre as pessoas. Galeno viveu em 129 a 200 depois de Cristo, médico. Ele já estudava a ação dos espíritos sobre corpos. Avicena, que viveu em 980 a 1037 depois de Cristo, ele já dizia que a alma de uma pessoa podia atuar sobre a alma de outra pessoa. E Paracelso, que viveu em 1493 a 1541, ele lançou as bases do magnetismo moderno, que
que é estudado até hoje. E teve também o Van Helmont, que viveu em 1577 a 1644. Ele dizia que cada doença tem um princípio vital que pode ser tratado por um meio espiritual. Mas foi com Franz Anton Mesmer, que viveu de 1736 a 1815, ele disseminou no meio científico e no meio popular as 27 proposições sobre o magnetismo. Ele era médico e doutor pela Universidade de Viena. Ele estudou de forma científica a teoria que certas pessoas podem irradiar um fluido especial proveniente do seu próprio corpo, com grande influência nos indivíduos e nos animais. Sim, ele foi a primeira pessoa a usar a palavra fluido. E foi o Marquês de Puysegur que escreveu: o essencial para se magnetizar com sucesso é a confiança, a intenção de se fazer o bem e uma ardente vontade. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Mas foi com Allan Kardec, na época era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou o professor Rivail, e em 1823, quando chegou em Paris, ele teve toda a sua atenção voltada para os estudos do magnetismo. Ele praticamente leu tudo que se havia escrito sobre o magnetismo e também leu o que havia produzido contra essa ciência. E ele foi testemunha das curas produzidas pelo magnetismo naquela época. O professor Rivail, que mais tarde seria o Allan Kardec, ele ingressou na Sociedade Parisiense de Magnetismo. Essa sociedade era a mais importante de Paris naquela época. Lá ele fez muitos amigos, inclusive um senhor chamado Fortier, que foi o seu amigo pessoal e a primeira pessoa a lhe contar sobre as mesas girantes ou mesas falantes. Aí daí começou tudo, aquela história, né? Que nós já sabemos. A doutrina espírita. Voltando a falar de passes, vamos falar dos tipos de passes que existem. Passe magnético ou magnetismo animal. É quando ele é ministrado apenas com os recursos magnéticos ou fluídicos do médium. Passe espiritual ou magnetismo espiritual. É quando ele é ministrado pelos espíritos sem a presença do médium. Tem o passe humano espiritual ou magnetismo misto. É quando os espíritos combinam o seu magnetismo com o magnetismo do médium passista. E tem também o passe mediúnico, que é quando o espírito atua no médium passista e as energias se misturam, o magnetismo espiritual com o magnetismo animal do médium se mistura, aí ele vai misturado para o receptor ou paciente. E é bom a gente dizer que o passe, ele age no corpo espiritual ou perispírito. Perispírito é uma palavra que quer dizer em torno do espírito. É aquele corpo semimaterial que faz o intermédio entre o corpo físico e o espírito. Dessa maneira, as energias do passe são capturadas pelos centros de força, que muitos conhecem como chakras. Eles são 7. O passe, a gente sabe que ele é normalmente aplicado com as mãos, mas também sabia que existe o passe feito com sopro. Existe o sopro quente, que é aquele que é feito bem de pertinho do corpo da pessoa, e tem também o sopro frio, que já é aplicado de maneira à distância. Você lembra quando você era pequeno ou pequena e você se machucava e sua mãe soprava? Pois é, a sua mãezinha estava aplicando um passe em você sem você saber, e às vezes nem ela sabia, mas é um passe. Hoje em dia isso não é tão disseminado, e até mesmo por causa da pandemia que a gente ainda está vivendo, não se pratica tanto, né? Até não é recomendado. Sobre a aplicação de passe, a grande verdade é que ele é aplicado pelo pensamento, de maneira que quando você pensa numa pessoa, você a envolve no seu pensamento com aquela ardente vontade de fazer o bem, você está aplicando um passe naquela pessoa. E o que dizer de Jesus, né? Jesus foi um grande aplicador de passe. A Bíblia está repleta de passagens em que o Cristo foi um grande passista. O cego Bartimeu, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda,
A sogra de Pedro, que foi curada pela imposição de mãos do Cristo, e tantas outras curas através da ação magnética do Cristo. Como a gente já pôde ler em alguns livros espíritas e até ver em filmes de temática espírita, o passe é amplamente utilizado no mundo espiritual superior. Existe praticamente passe para tudo. Se você deseja ser um passista, procure um centro espírita na sua cidade que seja filiado a uma federativa estadual. O curso ele tem que ser de graça, mas ele pode ter alguns pré-requisitos, como por exemplo, fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita ou cursos similares. Informe-se, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, nos apoie, se inscrevendo aqui no canal, curtindo esse vídeo, comentando, é muito bom ler o seu comentário, divulgando também esse vídeo, coloque lá nos grupos que você faz parte, nas redes sociais que você é cadastrado e nos ajude. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo nesse vídeo, tá bom? Todo domingo às 11 horas tem vídeo novo para você e até o próximo. Tchau!